Bem-vindos ao Lá em Casa, e o convidado de hoje é pai, ator, dublador, produtor, participou da primeira edição de Chiquititas e participou também do reality show A Fazenda 2020, Matheus Carriere! Prazer estar aqui. Prazer é todo meu, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite feito. Matheus, vamos começar lá de pequenininho. Nossa, faz tempo, hein? Não, imagina, não faz não. Eu fiquei sabendo que você foi bebê Johnson. Fui, Nem sei se existe esse concurso ainda, deve existir, mas assim, na época era bem famoso, assim. Minha mãe achava que eu era um bebê bonito, assim, olho azul, bochechudo e tal. Achava? E aí me levou pro concurso. Eu nem sei se eu ganhei ou alguma coisa aconteceu, que dali pra frente eu comecei a fazer comercial de TV. Que aí sua carreira começou ali. Bem pequeno, assim, comercial de papinha de nenê, de fralda, assim, bem bebê mesmo. Você era gordinho? Devia ser, porque minha mãe italiana sempre estava preocupada com a comida da gente. Tem várias fotos, né? Assim, na casa que minha mãe morava, eu acho que deve estar, meu irmão mora lá ainda, deve ter umas 5, 6 pastas, tem muita foto. Não tinha internet, não tinha. Então. Então a gente deixava esses registros em fotos impressas mesmo, ainda tem. E aí comecei, com 7 anos fiz a primeira novela, com 8 anos a primeira peça infantil. Com 7 anos foi que você foi ver o Silvio Santos, não foi? Eu fazia o programa Boa Noite Cinderela, que era um quadro famoso do programa do Silvio, que era na TV Globo ainda. Nossa. Os domingos da TV Globo eram do Silvio Santos, não eram do Faustão. Ok, eu não sabia disso. Eu também. E aí depois que o Silvio Santos teve lá a concessão do canal e tal, e montou o SBT. E aí Mas você nem tinha dimensão de quem era o Silvio Santos também? Sabia que era um programa famoso, apresentador, mas eu era, assim, pra mim era uma muito brincadeira, né, quando eu era criança. O próprio teatro, quando eu fui fazer Puff Tio Fantasminha, eu curtia muito fazer. Os meus irmãos começaram também, mas eles não gostavam. Não gostavam. E aí minha mãe se encheu o saco de levá-los e eles ficavam reclamando. Mas que bom que sua mãe tinha esse discernimento, né? Tipo assim, não tá afim, não tá gostando, não vou forçar. Porque hoje em dia tem muita mãe, né, que força e faz, que o filho é lindo, maravilhoso, e alguém alguma vez falou, investe no seu filho. Às vezes o filho tá lá assim, tipo... vida miserável. É verdade. O tecido no negócio não quer ficar. Isso é muito Que bom que ela tem... Os idade. 3 irmãos são parecidos? Sim, eu gostava e eu pedia, comigo não tinha muito tempo ruim com isso. E aí eu segui, né? Aí entrou a adolescência. Você nunca parou? Nunca parei. Teve uma transição assim que eu comecei a virar gente grande e comecei a achar que aquilo podia ser a minha profissão. E aí comecei a enxergar com outros olhos. Até financeiramente. Chegou uma hora que os cachês começaram a ficar comigo. Porque enquanto criança, minha mãe pegava o cachê e eu nem sabia, né? Dava meu pai, ajudava no orçamento, enfim. Sim. E pra mim, na verdade, uma criança faz muito comercial, muita propaganda, foto de brinquedo. E minha mãe ficava, né? Eu acabava ganhando os brinquedos que eu fazia. Ou seja, você não precisava nem da diversão. Aí eu você trabalhava, ganhava e ganhava o brinquedo. Eu adorava aquilo. Eu lembro, a primeira bicicleta que eu tive foi de um comercial que eu fiz da Caloi. O primeiro autorama foi um autorama que a gente fez uma foto com o Emerson, com o Copersucar. Põe no Google, você é muito novinho. Não, eu tô você não vai saber. Eu sei quem é. Não, eu tô aqui, tipo, Ela fez uma cara de paisagem. O Emerson Fittipaldi, deixa eu explicar. Eu tentei distorcer. Foi o primeiro campeão mundial de Fórmula 1. Teve uma época que ele montou uma equipe brasileira mesmo, de Fórmula 1. E era o Copersucar o carro dele. E aí teve a edição do autorama do Copersucar. E aí eu ganhei o primeiro autorama. Porque só que minha mãe ficava na orelha das pessoas. Eu lembro disso. Né? Minha mãe falou, não, mas aí ela ficava e eu acabava ganhando o brinquedo. E então eu curtia muito. Quer mais um brinquedo, mais uma fralda, mais um nada. Era muito legal. E aí depois os cachês com 13, 14, 15 anos começaram a ficar comigo. E eu já precisava de uma grana pra sair, pra me divertir com meus amigos, pra ir no cinema, pra jogar um fliperama. Quando que você começou a entender que a sua fama te traria mulheres? Nossa, um papo cortei, né? Mas porque você é muito bonito. E aí, mais novo, imagina o tanto de mulher que não devia estar nos seus pés, assim, tipo, enlouquecida. Vou levar você pra casa e trancar você numa gaiola e você nunca mais vai sair de lá, a não ser pra eu te fazer carinho, te beijar, te amar e te apertar. Algumas coisas eram legais, outras nem tanto. Por exemplo, aos 14 anos, os meus pais compraram uma casa em Mongaguá. E aí, eu ia pra pracinha tomar sorvete, jogar fliperama e paquerar. E os caiçaras, né, o pessoal que morava lá, não gostava muito. Então, algumas vezes vinha uma menina do meu lado assim e falei, Matheus,
os meninos ali vão te pegar, meu. Falava assim, né? Passando. Aí eu olhava assim, tava lá do outro lado da calçada, uma meia dúzia de moleque, tudo assim. Caissara bravo. Com aquelas mãozinhas. Emburrado, Matheus. E aí, o que eu fazia? Azul, famoso. Foda-se. Mas eu ia pra casa, voltava pra casa com medo de apanhar. O miserável é um gênio! Eu iria também. Eu iria também. Até o dia que eu conheci um surfista lá mais velho, não lembro o nome dele, acho que era Betão. E ele chegou pra mim, eu fiquei amigo dele e tal, ele me viu lá e tal, botou a mão no meu ombro, falou pra molecada, ó, tá esse daqui tá comigo. Maravilhoso, Betão. Depois de algum tempo eu acabei ficando amigo, eu jogava futebol com ele. Isso quando eu mudava de escola também acontecia. Né? A meninadinha ficava louca e os meninos queriam me bater. Até... Ou seja, a sua infância foi fazendo publicidade e fugindo da molecada pra não apanhar. Hoje em dia se chama bullying, né? Hoje em dia se chama bullying. Teve uma vez que eu mudei de colégio, que eu estudava de tarde, e tive que estudar, e passar pra manhã pra poder ter mais tempo pra gravar tarde. Aí eu mudei de escola, e cheguei na escola, tinha esse problema, né? Eu nem descia pra hora do recreio, porque os meninos... Você não descia? Porque eu tinha medo dos meninos. Oh, meu Deus! Quanto que você tem de altura? Eu tenho 1,75 hoje. Eu não sou alto, eu não sou grande. Nunca fui muito alto. O que aconteceu? Tem que correr. A pior coisa que podia ter acontecido comigo aconteceu. A diretora do colégio, numa segunda-feira de manhã, me levou no pátio. Te apresentou. E na hora que a gente cantava o hino toda segunda de manhã, né? E ela deu um sermão em todo mundo. Por que vocês não deixam o menino em paz? Ele é igual a vocês. Mais ou menos. Ele é igual mais ou menos. A beleza dele tá um pouquinho elevada, galera. Não, e ela, enquanto ela falava, eu abaixava a cabeça e falei, agora eu morri. Agora acabou com a minha Acabou a minha carreira. Eu preciso sair dessa escola, porque não vai ter jeito. Agora que os moleques vão querer me massacrar. No final, como sempre, né? Depois eu acabei ficando amigo. Sempre o esporte me fazia ficar amigo, porque aí eu sempre joguei muito bem futebol. E aí eu entrava nos times, né? O time da classe, não sei o que, não sei o que lá. E nessa sociabilização do esporte, eu acabava fazendo os amigos, e aí virava eu a fazer o próximo bullying com o próximo aluno novo. Aí eu me vingava. Mesmo. Aluno novo, gente, vamos lá. Deixa eu tirar o meu da reta, quem que é o próximo? Vem, exatamente. Chega. Você não me respondeu das meninas. Das meninas, então, as meninas assim. Vinha fácil ou não? Tinha aquela curiosidade de ser um menino mais famoso, que já tinha feito novela, que aparecia na TV. Isso facilita, claro. Você foi muito namoradeiro? Fui. Mas eu tive namoradas de longo tempo que eu fui muito apaixonada, que elas foram... Tenho casos de amor na adolescência muito bonitos, que são... Você fala com elas até hoje? Até hoje, a gente se ama até hoje, assim. Tem pessoas, assim, que a gente tem essa relação, assim, nossa, meu primeiro amor, com o maior carinho, a gente, né, conhece os filhos. Eu não posso falar o mesmo. Meu Deus. Não, mesmo. Brincadeira. Mas, assim, brincadeira. As minhas ex dessa fase, assim, até o primeiro casamento, assim, mais ou menos. Você tem uma boa relação. Tem essa recordação das primeiras namoradas que são minhas amigas até hoje, assim. Uma relação de, com uma recordação ótima. Ai, que bom. Matheus, você fez Chiquititas. A primeira. Nossa, foi minha novela favorita. Você tem deve ter visto a primeira. Também, né? Ele estudou comigo. Ele veio trazer o pão de queijo dele, que é maravilhoso. Que no final tem uma caixa pra você, tem uma caixa pra você. Mesmo? Tem pra apresentadora? Isso que é bom virar blogueirinho. Aí já faço uma publi, né? Aí você vai mandar pra minha casa, né? Aí eu pego o celular. Oi, gente, olha o que eu recebi hoje. Como é que chama o pão de queijo? Pedacinho do sol. Olha, é uma delícia ele, tá? Vamos combinar. Não, mas é real. Eu tô Pergunta se eu ganhei caixa. Não ganhei. Eu vou te dar umas dicas, né, pra virar blogueirinha. Matheus, você fez Chiquititas. E você usava aquela máscara. Eu lembro desse personagem. Miguel. Eu fiz a pesquisa. Não lembro da Mila, mas eu lembro Mili. Errou! Mili, olha lá, tá vendo? Falei que eu não lembro. Que era a Fernandinha Souza que fazia. Que era a Fernandinha, sim. Ela tinha 9 anos, eu acho. Era uma fofa. Você morou na Argentina, né? 2 anos. Como que foi esse processo pra ir? Você era casado ou não? Eu tava casado com a Andréia. Foi muito legal, assim, porque eu tinha uma amiga que era a Margot Caruso, que ela era empresária da Flávia Monteiro. Foi a primeira vez que aconteceu uma coisa assim, com um casting de um jeito diferente. A Flávia Monteiro era a professora. A protagonista da mais velha. E ela me ligou uma noite e falou, Matheus,
Eu tô aqui com o Eduardo Folk, que é diretor da Telefé, que é a TV argentina, que fazia né, os estúdios onde eles gravam. E eles estão precisando de um personagem, tudo. Eu falei de você pode vir jantar com a gente? Pra ele te conhecer? Eu tava em casa de pijama já, quase dormindo. Falei, claro, né? Bom, botei a roupa. Nossa, a gente é assim mesmo, né? A gente é assim, tipo assim. Claro! Vou. Agora! Eu tô lá na Nova York, mas eu tô pegando agora um voo. Fui é lá. muito difícil a nossa profissão. Então, qualquer coisinha a gente já aceita. Vamos conversar, vamos ver. E aí fui lá, conversei com ele. Uma semana depois, o SBT me ligou e falou: o pessoal da Argentina pediu você, tem um personagem e tudo. Eu tava né, disponível como ator, tava só dando aula de ginástica na época, a época que tava chegando a Body System no Brasil, com aquelas aulas programadas, tudo, tava dando aula pra eles. E aí falei, bom, fui pra Argentina. E mudou tudo. Mudei tudo. A sua mulher foi? Nos primeiros 4 meses eu fui sozinho, depois quando eu renovei a primeira vez o contrato, aí ela foi também, ficou mais um ano comigo. Foi legal morar lá? Uma delícia, cara. Nossa, eu era feliz e sabia. Ai, que bom, né? Era bom demais. Eu fiz muitos amigos argentinos. Você vai até hoje? Até hoje eu tenho esse contato com alguns amigos. Adorei o país. A gente também tinha algumas regalias que faz você gostar do lugar. Sim, né? Então sim. eles colocaram a gente pra morar num lugar ótimo em Buenos Aires. A gente tinha toda uma estrutura, tudo. né? A gente tinha transporte, a gente tinha alimentação, a gente ganhava em dólar. Eu tinha. Era em dólar. Como eu já tinha o meu primeiro filho, eu tinha 2 passagens pro Brasil. Mas o seu filho não foi? Eu vinha mais pro Brasil. O Kaique, né? O Kaique, ele era pequeno, eu vinha mais pro Brasil do que ele ia pra lá. Mas, nossa, eu curti muito. E teve uma repercussão muito boa, né? Era ótimo. E era louco, porque lá na Argentina a gente era anônimo, porque a gente gravava lá, mas a novela passava aqui, né? Ninguém conhecia. Então lá era tranquilo, mas quando a gente voltava pro Brasil era uma loucura. E fazer sucesso com criança é muito louco. Mas até hoje as novelas do SBT fazem muito sucesso, né? E a dimensão pros atores, pro elenco é muito grande. Aí hoje com a internet, imagina se fosse Chiquititas com a internet de hoje. Rede social. Acho que era via mundo, né? A gente ia ter um contato mais próximo com todos eles, né? Também, que era uma coisa mais distante, né? E Matheus, você é professor também de Bike and Door. Sou formado em educação física. Dei aula muito. Eu comecei a dar aula na época, no final dos anos 80, na época que teve o boom da aeróbica no Brasil, que começaram as grandes academias. Por que você decidiu? Pela dificuldade da profissão de ator ou porque você gosta de esporte? Na verdade, eu acho que foi meio que uma crise de identidade na época de fazer o vestibular. Porque eu já trabalhava, eu sempre trabalhei como ator, já fazia muita coisa como ator, já tinha feito algumas coisas muito legais e eu sempre gostei muito de esporte. Na época de optar para que todo adolescente passa, né? Acabou o colegial, né? O que você vai fazer, né? O que você vai fazer, vai prestar para quê, qual vestibular, qual faculdade. E uma das minhas opções foi educação física e foi a primeira que saiu o resultado. E que deu positivo. E passei lá em Guarulhos, eu morava na Moca, era perto. Então resolvi fazer educação física e logo no primeiro ano eu comecei a dar aula na Runner, que era a melhor academia da época, né? Hoje também é muito boa, né? Eu acho que tem umas que já estão passando. Exatamente. Mas na época, nos anos 80, era maravilhoso, assim. E você não parou, né? Então, não parei, porque eu consegui paralelamente levar as duas carreiras. Em alguns momentos mais como professor, em alguns momentos mais como ator. E aí depois, nos anos 2000, quando chegou o Bike Indoor, quando veio o Johnny D, inventou o spinning, essa aula com a bicicleta. Eu morro nessa aula, meu Deus do céu. Tá convidada pra fazer, aliás. Ou será que não? Vou mesmo. Podia fazer umas imagens de você pedalando. Que tal? Vai ser vergonhoso. Mas eu vou. Não, tô brincando, vai ser vergonhoso. Eu vou. Pagar um micozinho assim, dar Ibope. Vai por mim, eu tô aprendendo todo dia aqui no canal. Eu vou pagar hoje ainda. Quero ver. Não, vou. Jé, marca aí. Eu vou mesmo. Lá na Ride State. Não, eu adoro. Eu vou te pôr na primeira bicicleta, porque eu quero ficar de olho. Pressão. Não vou te colocar escondidinho no fundo. É porque toda aula que eu vou, que é em grupo, eu vou lá pro final. Não. Eu vou burlar. Inclusive lá tem um software, assim, que tem dois telões, assim, na sala. E eu vejo a potência, a velocidade de cada um. E todo mundo vê também, porque aparece pra todo mundo. Ou seja, não tem como eu mentir. Entendi. Feito. Eu aceitei o convite de estar aqui. Não, mas já tá aceitadíssimo. Eu vou. Vamos lá. Eu vou sim. Mentira! E aí agora, hoje em dia, me especializei nisso, né? E eu dou aula só de bike. Mas é uma delícia essa aula. Eu tava vendo os vídeos, eu já fiz em uma outra empresa. É legal, mas eu falo assim que cansa, que realmente, né? Você sai dali, tipo...
Exato. É uma aula... Quem tem o condicionamento físico, leva numa boa, né? Mas condicionamento se adquire. E a vantagem dessa aula é que todo mundo pode fazer a mesma aula. E cada um vai colocar na a sua cara, né? Exatamente. Matheus, muito obrigada pela entrevista. Eu amei. Que a gente pode... Você é incrível, você é um ser humano iluminado, lindo. Bebê Johnson. Agora o velho Johnson. Tem o concurso do velho Johnson? Bebê Johnson, espero que você tenha gostado da entrevista. Adorei tudo. Vocês fiquem de olho que toda quarta-feira às 20 horas tem entrevista nova. E eu fico por aqui. Beijo!